E eu vou então com Augusto Santos, falando, segundo o GE, o Bahia sondou o Gabigol de saída do Cruzeiro. Seria uma contratação de impacto, na sua opinião, Márcio e Dito? Já falamos sobre Gabigol há um Vem tempinho cá, aqui. vocês não lembram que 2024 será a mesma coisa, não? 24 ou 25? Olha o Gabigol, tá saindo aí pro Cruzeiro. Olha o Gabigol, olha o Gabigol, olha o Gabigol. Vai começar a especulação de novo. De novo, especulação. Seria ótimo, ótimo o Gabigol, mas especulação. E pelo que ele jogou também, viu, Márcio? Deixa até uma dúvida. Se o Bahia não precisa de um jogador mais ativo, né? Um jogador que esqueça mais o marketing, as fotos, o olhar para o telão, para jogar futebol, né? Para se interessar mais pelo grupo, por todos, que não seja egoísta, que queira dividir, né, o futebol. Eu não sei, às vezes eu olho para Gabigol, né? Ele deu uma caída muito grande depois que ele saiu do Flamengo. Eu não sei se hoje seria uma boa para o Bahia, não. Torcedor no 94040100. E aí, torcedor? Boa noite, Márcio. Boa noite, Dito. Aqui é José de Pousa Lima. Ô, Márcio Mardito, caso seja verdade, você não acha que Thiago não está sendo vendido muito barato, não? Porque deve ser porque são do mesmo grupo. Você não acha que eles estão com um menino de 20 anos, um jovem promissor? Você não acha que o City está vendendo o Thiago muito barato, não? Ou eles querem lavar o dinheiro, Márcio, para depois gastar de novo? Valeu, Márcio. José de Pousa Lima. José, meu irmão, você não tem obrigação nenhuma de estar bem informado, mas eu tenho obrigação de lhe informar. Com relação a caro ou barato, depende muito do vendedor. O City está vendendo e eu acho que está vendendo bem demais. Só um detalhe, o grupo City não tem nada a ver com o Orlando City, só o sobrenome, né? City. O Orlando City é de um empresário chamado Flávio Augusto, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo, que é investidor. Eu acompanho esse cara há muito tempo, muitos anos. Esse cara é bilionário. Ele é dono de um curso de inglês, já vendeu, já comprou. Se você for nas redes sociais, é um gênio esse cara. É o dono do Orlando City. Então não tem nada a ver com o Grupo City, você não tem obrigação de saber disso. Agora já tem. Então assim, quando você fala em lavagem de dinheiro, não sei o que tal, você está fazendo uma acusação gravíssima, que não é verdadeira, porque não tem nada a ver o Grupo City com o Orlando City, apesar de ter o mesmo sobrenome, mas não é do grupo, não tem nada a ver, zero chance. Outra coisa, o Grupo City é dono do Bahia, do Manchester City e de outros. Se o Grupo City entender que deve pegar o jogador e vender por R$1, é o problema dele. Não influencia na sua vida, na minha vida, na vida do Bahia em campo, porque ele não depende desse dinheiro para contratar. Então, eles contratando errado, interfere no campo. Eles vendendo errado, interfere no bolso deles, é problema deles. Desde que não interfira no campo, para o torcedor cobrar. Mas a venda de R$1 ou R$1 bilhão não interfere na nossa vida, do dia a dia. E na sua, que é torcedor. Cobre futebol, contratação, venda, ó. Dinheiro vai pro bolso deles, dos empresários, do shake lá, lá. Veja como é futebol, Luana é bom que preste atenção, né? Que um dia pode ser comentarista esportivo, né? Eu tenho certeza que vai seguir aí a vida de futebol. E olha como o futebol tem os detalhezinhos como são importantes. Thiago há um ano, né? Thiago ano passado, final do ano passado, alguém daria 5 milhões pro Thiago? Ninguém daria 5 milhões pro Thiago. Quem é Thiago, né? Thiago. Aí você veja como é o futebol. Se o Rogério não bota o menino, né, e investe, porque o próprio Rogério deu várias entrevistas falando sobre isso. Não era o jogador principal da base para o time principal, não. Não era, não. Para o time, para jogar no adulto, não era, não. Então, vejam só. Tinham outros jogadores na base que apareciam mais do que Thiago. Aí o Rogério fez assim, não, eu quero esse menino aqui. Teve a visão, botou para treinar com os profissionais. Aí botou para jogar. Se Thiago não aparece fazendo um gol, outro ali e tal, não é titular do time. Alguns ainda contestam. No jogo passado agora, o que eu vi de absurdo que falaram de Thiago, porque ele errou um passe, ali não é a posição dele, gente. Estava ali tentando ajudar, isso acontece. Tá? Aí, ó, bota o jogador da base, a porcaria aí e tal. Teve um que xingou o Thiago de tudo quanto é nome aqui. Então veja como o futebol é, né? Um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali. O cara já vale 38 milhões de reais, o torcedor tá achando que é pouco. Pô, torcedor, 38 milhões. O Bahia traz 2 centroavantes de muita qualidade para jogar aí. Luana Campos, mensagem chegando, Luana. Tem mensagem aqui de André Brandão, prestem atenção. Quem é que fiscaliza o Bahia? Rapaz, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Fábio Mota vai se reeleger, mesmo vocês fazendo campanha contra. Mesmo sendo SAF, em 2023 o Bahia ia cair. Sem pé, sem cabeça. Primeiro, quem tá fazendo campanha contra? Ninguém, pelo menos aqui. Segundo, o que tem a ver? SAF cai. Pelo número de derrotas, o Vasco deveria ter caído, que não é mais SAF, né? A SAF implodiu. Mas SAF cai, a SAF não é garantia que não vai cair, não. Se a SAF, por exemplo, fizer uma campanha ruim, o Botafogo agora é SAF, beleza, tá devendo bilhões aí. Tá uma briga judicial enorme. Isso pode desencadear no rebaixamento futuro? Pode. O Atlético Mineiro, SAF, fez a campanha ruim. Ficou ali perto da zona de rebaixamento. Porque SAF não é garantia de que você não vai cair, não. Agora, eu prefiro ter uma SAF com investidor do que não ter. A SAF pode cair. O clube que não é SAF e não tem orçamento como Flamengo e Palmeiras vai cair.
Só precisa saber o ano, mas que ele vai cair, vai. O clube que subiu agora, Remo, né? Quem mais subiu? Diz, vamos lá. Remo subiu. Atlético, Curitiba. Pronto. Curitiba, esses clubes vão cair. Mais cedo ou mais tarde. Qual o ano que vai cair? Eu não sei, mas vão cair. Eles estão ali pra cair, porque ele não tem estrutura pra aguentar 38 rodadas disputando lá em cima. E outra coisa, viu, torcedor? Vamos lá. A partir do ano que vem, todos os 20 clubes da primeira divisão viram SAF. Vamos lá? 4 tem que cair. É ou não é? Ou vocês acham que daqui para frente, com os anos que vão passando aí, os clubes não vão se transformar em SAF, não vão arrumar investidor? Vão sim. E 4 vão ter que cair com SAF. Não é porque é SAF que não vai cair, não. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, não há dúvida com relação. Boa noite, Márcio Martins, Tito Lopes e Luana. Fernando de Brotas, rapaz, quer dizer que Fábio Mota provocou o Bahia, né? Rapaz, eu tô torcedor do Vitória, mas esse momento não é hora de provocar o Bahia não, rapaz, deixa os caras lá, os caras tá indo pra Libertadores, meu irmão. E a gente aqui passando vergonha, passando vexame esse ano, fomos eliminados pelo Náutico, pelo Confiança, passamos vergonha na Sul-Americana, rapaz, e não fomos rebaixados por sorte. E o cara indo pra podcast, pra entrevista, pra trabalhar, meu irmão. Para de ficar pra podcast. E aparece agora, né? Porque quando o Vitória tava no mau momento, não aparecia pra falar nada. E agora quer tirar um dia, pelo amor de Deus, né? Irmão, eu nem vi isso aí, mas eu sei que a repercussão tem sido grande por causa de vocês mesmos terem trazido essa informação pra cá. A Dito já falou na abertura do comentário. Você sabe o que é pior do que isso? Do que essa babaquice. Isso é uma coisa de gente idiota, né? Então, assim, não vou comentar sobre babaquice, né? Fábio Mota é um cara que não merece nenhum respeito por essa declaração. Mas pior do que essa declaração, sabe qual foi? Eu ouvi, ninguém me contou essa não. Ele dizer que tá na hora de não votar na oposição. Tirar esses caras da vida do Vitória. Quando ele fala tirar esses caras da Vitória, ele não tá falando de Marconi, ele não tá falando da chapa, não. Ele tá falando do conselho. Sabe por quê, torcedor? Porque ele quer 100% pra ele comandar. Como ele já comanda. Tomou um empréstimo do BMG, ninguém sabia, 16 milhões, escondido, sem transparência nenhuma. Deu em garantia o dinheiro da Globo pra uma causa, ações trabalhistas e depois pra tomar empréstimo. Então isso tudo fica por debaixo do pano porque o conselho é todo dele. O conselho fiscal, principalmente, e o conselho deliberativo, grande maioria. Então quando ele fala isso, ele quer implantar uma ditadura travestida de democracia somente com o pessoal dele. Porque se você vota na chapa do Marconi, mesmo não sendo no Marconi, mas votando na chapa dele, você equilibra as forças. Tem alguém para fiscalizar Fábio Mota. E o medo dele é que essa chapa proporcional dê aos caras condição de fiscalizar melhor. Então ele tá colocando um pano de fundo com essa gozação babaca do Bahia, no Bahia aí, que é babaquice, certo? Babaquice total, véspera de eleição, pra chamar o torcedor pra ele, mas tirar esse pano de fundo, que é o que na verdade ele pretende, que ninguém vote na outra chapa pra não ter fiscalização na gestão dele. E isso não vai acontecer porque a chapa vai ter voto. Vai perder, deve perder, não sei, mas ele vai ficar fiscalizado, ele não vai jogar sozinho, Dito. Sabe o que está aparecendo? Né? É claro que você está certo, Márcio, a gente acompanhou o Fábio Mota em outras lives que ele fez aí, né? Podcasts e tudo mais. Fábio Mota parecendo que ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Repare, aliás, viu, Fábio Mota, você, como você gosta de relembrar algumas coisas, né? Principalmente para prejudicar alguém, sei lá, né? Você gosta disso. Você deveria pegar o seu podcast do início do ano, porque deu tudo errado que você prometeu. Você lembra que você prometeu que ia ser campeão baiano, que você é campeão do Nordeste, ia para final da Sul-Americana, ia para não sei aonde, ia chegar na primeira página do Campeonato Brasileiro? Nada que você prometeu, nenhuma promessa sua você cumpriu. Então tá parecendo, com essa coisa de hoje, que Fábio Mota foi campeão brasileiro. Uma alegria terrível, sabe? Quem que tá feliz é o torcedor do Vitória. Porque ele passou o ano todo sofrendo e na última rodada conseguiu escapar. É claro que é motivo de alegria, de satisfação e de vibrar. Pior é se o Vitória caísse na segunda divisão. Mas foi você, Fábio Mota, que deixou o torcedor tenso o ano inteiro. Uma parte do Fábio Mota que ele diz assim: o único time do Nordeste na Série A é o Vitória, porque o Bahia não é do Nordeste, é da Inglaterra. Fábio Mota, o dia que o Vitória virar SAF, e com uma declaração como essa, você passa para os seus ouvintes, para os seus torcedores, de que o Vitória nunca vai virar SAF, você como presidente, pelo menos deixa transparecer, né? Porque quando você diz que o Bahia não é, né, um time brasileiro, nem baiano, nem do Nordeste, que o Bahia é um time da Inglaterra, você está dizendo que você não quer ser SAF. Se aparecer um time da Arábia, um investidor da Arábia querendo ser a SAF do Vitória, você não vai deixar, né? Porque senão o Vitória não vai ser mais time do Nordeste do Brasil, vai ser time da Arábia. Então, às vezes, tem que ter cuidado com o que se fala, que pode até ser na brincadeira, mas o torcedor pode levar a sério. Porque nós todos sabemos do futebol que hoje você tem que ter um investidor, você tem que ter SAF e ter um investidor forte, senão você não chega a lugar nenhum. Se o Bahia hoje não tivesse SAF, o Bahia estaria brigando também para não cair.
É sim, e foi assim, a gente não tem outra coisa para a gente avaliar. Antes, com Belitani, que era o bambambam, né? Que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sou um grande administrador, o Bahia brigou para não cair. Depois foi que o Bahia ficou na 11ª posição, mas mesmo assim, sempre na segunda página. É ou não é? Então, assim, esse tipo de brincadeira não é legal, porque o torcedor do Vitória, nós todos que gostamos de futebol aqui na Bahia, queremos o Vitória virando SAF, tendo um ótimo investidor, para que o Vitória possa brigar lá na frente, porque torcida o Vitória tem. Torcedor tem para levar o Vitória lá para cima. Sobre o Bahia, gente, eu vou dizer uma coisa aqui, ó, Thiago. Tem horas que você diz, peraí, gente, o grande jogador, vamos aproveitar mais. Agora, Thiago é um jogador que não foi tão aproveitado pelo Rogério Ceni, merecia até ser aproveitado mais. Cara que é artilheiro do Nordeste, sempre que entrou na Série A, jogou bem. Mas o Thiago não é um cara formado, jogador em formação. Com 38 milhões é uma boa grana, sabe? Para um jogador que você não tem certeza ainda que ele vai ser um grande jogador, que você pode apostar nele e botar para jogar, eu acho que é um investimento maravilhoso. A terceira maior venda, se o Bahia fizesse o Thiago, e por 75%, porque ele lá, o Bahia pode, o time lá pode vender ele, ou sei lá, 200 milhões, o Bahia pega 25% de 200 milhões, são 50 milhões. Já imaginou isso? Então seria uma venda extraordinária, que aliás o Grupo City sabe vender, viu? Sabe vender. Isso é bom, porque os jogadores que estão saindo daqui, como Biel, como Tassiano, como Lúcio Rodrigues, Thiago, se for, eles entendam que a Bahia sabe vender, que os jogadores aqui saem valorizados, né, para que eles ganhem dinheiro. Isso para eles trazerem jogadores de qualidade também no ano que vem para cá, para que use os dois lados, né, e o Bahia possa fazer uma grande competição na temporada de 2026, meu caro Márcio Martins. Não sou contra a Bahia vender, só espero que contrate jogadores à altura ou melhor do que estão vendidos. É o que fala Antônio Carlos Macedo. E não fique contra mesmo, não. Se você ficar contra, você só vai se esquentar a cabeça e tal, porque um investidor ele vai ter que vender mesmo. Não tem E jeito. outra coisa, a venda de Thiago não quer dizer que vai contratar outro melhor, não. A venda de Thiago é um negócio de venda, não é aliada à compra. Vou vender esse para contratar um aqui. Não, não. Esse venda é transformado em lucro. Lucro para o negócio. Esse caso, o lucro. Quanto é que está aí o lucro? Quanto é que está o rombo, entre aspas, do que eu investi e ainda tenho para colocar pra frente? Então, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Antigamente, quando se vendia um jogador, ainda saindo da base, assim, pô, vendia jogador, fazer caixa, pagar a folha, pagar as despesas, cobrir rombo. Não, agora é lucro. O Bahia está com o Grupo City por trás, negociando, como faz em todos os seus clubes do conglomerado City Futebol Group, vendendo para fazer dinheiro, caixa, e depois contratar mais jovens para vender mais caro. É essa a tônica do Grupo City e não tem o que fazer, não tem o que discutir com relação a isso. Boa noite, Luana. Aqui é o Francisco do Bonfim. Feliz com a minha vitória permanecendo, né, na Série A em 2026. E desde já, Márcio, desejando um sucesso aí a você, a Dito, a Luana, a todos da equipe, né? No novo empreendimento na Salvador FM, né? E a programação, Márcio, seguirá a mesma que era da Rádio Itapuã FM, de resenha, jogos, tudo. Fala aí, um abraço a todos. Muda nada, mesma coisa, mesma equipe, mesma hora, 7 às 8 da manhã, toda hora, né, o programa de jornalismo, 8 às 10 da noite, resenha dos Galácticos, dia de sexta-feira, programa de Mídio Pinto das 8 às 9, a Hora do Leão, 9 às 10 da noite, Nilson Luiz com 100% Bahia e transmissão de futebol de todos os jogos de Bahia e Vitória dentro e fora de Salvador. Luana Campos, mensagem chegando. Bora então aqui com Paulo Leal. Dito, Fabiano vai levar o patamar técnico do Bahia? É esse tipo de contratação que o entregador de camisa quer ganhar brasileiro? Tem mensagem? Eu não estou dizendo que o jogador é ruim, não é isso. Eu só acho que com o tamanho do Bahia, né, aonde o Bahia chegou, que a gente fala toda hora sobre isso. Márcio acabou de dizer aí, não se preocupem por quanto vai vender, pode vender por R$1, não tá nem aí. Porque não é aquele Bahia de antigamente, sabe, gente? Que precisava da venda do jogador para poder contratar outro, precisava da venda para pagar salário. Hoje o Grupo City não sabe onde botar dinheiro, minha gente. É um grupo bilionário, tem muito dinheiro. Então, pode contratar jogador com alcance maior, sabe? Um jogador com histórico melhor, jogador mais vencedor, um cara que vem para ter a confirmação que vai ser titular. Então, assim, eu, sinceramente, não gosto desses nomes. É claro que tem muita especulação. E eu me lembro do ano passado, já com o Grupo City, dos 532 jogadores divulgados, o Bahia deve ter trazido 1 ou 2 desses que divulgaram aí. Porque começam a colocar jogadores, começam a meter jogador, é empresário que é amigo do jornalista, que bota aqui, que bota ali, para ver se o nome fica em evidência. Então, eu não vou nessa onda aí, não. Muito bem, torcedor do 94040100, fala aí. Boa noite, Márcio, Dito, Luana, Marcos aqui da Boca do Rio. É muito bom ver o Bahia vender atletas, né? Esse ano o Bahia vendeu alguns atletas, inclusive o Thiago da base, né?
por um valor razoável, né? Um valor, eu acho que para o futebol que ele apresentou, um valor importante. Mas eu acho que é imprescindível também para o Grupo City entender que nós precisamos reforçar esse time, nós precisamos elevar o patamar do Bahia. O Bahia demonstrou claramente que podia ter ido mais longe e faltou qualidade, né? Faltou qualidade, realmente. E é preciso entender também que, assim, lógico, um time campeão valoriza todo o elenco. Então, tão importante quanto esse trabalho que tem sido feito é ganhar alguma coisa expressiva para que cada vez mais o time se valorize, inclusive, né? Os atletas e ativos do clube. Um abraço. Sem dúvida, irmão, sem dúvida, Marcos. Essa é a tônica de qualquer planejamento. Agora, eu não sei se é do Grupo City, né? Se o planejamento deles para valorizar, precisa ser campeão. Para valorizar, ele não foi campeão e valorizou o Jean Lucas. O Atlético Mineiro queria agora aí, eles não venderam, não quiseram nem negociar. Sem ser campeão, valorizaram o Juba, que nem entrou na seleção, mas já foi convocado. Isso também é forma de valorização. Então, eu não sei, esse pensamento seu é correto, mas eu não sei se eles pensam assim. E outra coisa, viu, Márcio? Eu acho que o Atlético Mineiro, por exemplo, tem um elenco melhor do que o do Bahia. Se você parar para analisar o elenco do Atlético, pega o elenco todo do Atlético, para mim é melhor do que o do Bahia. Pode não ter dado certo, o time não jogou bem, errou aqui, errou ali, mas o elenco é muito bom. Vitor Hugo, eles estão querendo comprar Vitor Hugo. Aqui no Bahia você queria Vitor Hugo? Não só pelo que ele não jogou no Bahia, não. Até no Atlético Mineiro eu não vi Vitor Hugo fazer grandes jogos, um lampejo aqui, outro ali, sabe? Então o futebol tem essas coisas. Às vezes o cara se dá bem num time, não se dá bem no outro, né? Encaixa direitinho no lugar, não encaixa direito no outro lugar. E por aí vamos ao futebol. Luana Campos, mensagem chegando, Luana. Eu tô com o Carlos Augusto da Liberdade, que fala de Fábio Mota sobre Bahia sair da Inglaterra. Vai enganar muita gente, é um falastrão, Carlos Augusto da Liberdade. Também tem César Monteiro com a gente falando, cadê as contratações ousadas, Dito Lopes? Será que 26 teremos novidades? Não é possível que a segunda força do Grupo City mantenha esse perfil de contratações. É o que a galera tá falando aqui no chat. Márcio, a janela abre dia 5, não é isso? Janeiro. Eu não acredito que eles vão apresentar jogadores, não. Eu acho que eles só vão apresentar jogadores quando estiver perto da janela, né? Pode até fechar. Mas eu não acredito que eles vão dizer assim, contratamos tal jogador, contratamos aquele outro. Vamos esperar, gente. Tem muito tempo aí para contratar, né? Em cima da hora eles contratam, pode ser assim. Vamos esperar. Muito bem, torcedor no 94040100. Boa noite, Márcio. Boa noite, Dito e Luana. Ô, Márcio, comente aí, o Bahia City, ele é muito rápido para vender, né? Incrível como o Bahia, né? Para vender, ele é rápido. Agora, para contratar, né? Qual o nome que eles falaram em contratar para 2026? Em compensação, né? Para sair, já está encaminhado a vinda de Thiago. Comente aí, Márcio e Dito, essa situação do Bahia City. Lento para contratar e rápido para vender. Miralvo de Engenho Velho de Brotas. Miralvo, mas a vida é assim, é mais fácil vender do que comprar, não é? Vender tá na vitrine, tá no mercado. Chegou o preço, toma, venda. Contratar merece mais estudo e eu não tô defendendo, não. Eu acho que eles tinham que contratar melhor. Eu acho que tinham que dar um plus no valor das contratações. Eu acho. Mas isso não tem nada a ver com venda. A venda de Thiago, pode vender Juan Pablo a qualquer momento, pode vender Jean-Luc. Isso aí não me diz respeito. Eu não ligo pra isso. Futebol é isso aí, é negócio. O problema é fazer time bom. Time bom que possa sempre crescer. O Bahia, eu diria que não andou de lado porque foi campeão baiano da Copa do Nordeste esse ano. E aí foi também para a Pré-Libertadores como no ano passado. Mas andou quase de lado, quase de lado. Isso não é ruim, porque andou de lado indo para a Libertadores. Fato é que eu acho que precisa melhorar nas contratações para a gente não conviver com Rezendes, Borduques da vida, que realmente deixam a desejar. Né, Dito? Ô, Márcio, assim, sobre o que ele falou, né? O comentário dele, a gente pergunta assim: você tem um carro, né, amigão? Você acha que o seu carro vale 50 mil. Aí o cara chega e fala assim: rapaz, deu 55 mil do seu carro, você não vende não? Você vende na hora, mas na hora de você comprar, você vai pechinchar pra caramba, você vai ver um carro que é 50 mil, você acha que não vale, você vai demorar pra comprar o carro. E é assim mesmo, não tem outra alternativa não. E é melhor que demore e compre legal, do que comprar rápido e não comprar bem. O problema tá na pressa, não é pressa. Vende rápido, não tem problema nenhum, pode vender tudo aí, pode vender o elenco todo. Faça outro, tenha competência pra fazer outro melhor. Isso não é problema.